Fala, povo de Deus, povo abençoado, graça e paz. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é o maior de todos os mandamentos, amor. O texto bíblico está em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 5. Mateus 22, 34 diz: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 5. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou, como sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Palavra do Senhor. Amados e amadas de Deus, um dos mais destacados antropólogos do mundo disse certa vez o seguinte: compreendemos pela primeira vez na história da nossa espécie que a mais importante de todas as necessidades psicológicas humanas básicas é a necessidade do amor. Ela está no centro de todas as necessidades humanas, assim como o nosso Sol está no centro do nosso sistema solar, com os planetas orbitando em volta dele. A criança que não foi amada é bioquímica, fisiológica e psicologicamente muito diferente daquela que foi amada. Ele diz: a primeira até mesmo se desenvolve de maneira diferente da segunda. O que sabemos agora é que o ser humano nasce para viver como se a vida e o amor fosse uma só coisa, disse o antropólogo. Cara, naturalmente, irmãos, isso não é coisa nova. É a confirmação do que disse o Mestre Jesus através do apóstolo Paulo. Agora, porém, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Temos três objetivos para hoje, amados. Primeiro é entender que o amor é o cumprimento da lei. Segundo objetivo nosso é compreender que o amor é o maior testemunho visível de que somos salvos. E terceiro e último objetivo é concluir que o amor é a motivação legítima da fé cristã. Pois bem, queridos, Jesus foi indagado por um mestre da lei religioso, muito provavelmente um escriba ou fariseu, sobre o grande mandamento da lei. Mateus 24. Está claro que a pergunta é capciosa, não tinha como objetivo um aprendizado, mas sim lançar Jesus no descrédito. Parece que a intenção era saber qual era o preceito mais importante, na opinião do mestre, quais as bases para a sua crença. Alguns mestres da época, e você vai lembrar disso, dava ênfase aos dízimos,
ao sacrifício, ao sétimo dia e às questões cerimoniais e civis. O Filho de Deus, no entanto, foi ao cerne da questão, não deixando oportunidade a nenhuma réplica. Foi o que nós vimos aí em Mateus 22. Jesus mostrou a eles que o amor é o centro, o mandamento que mantém todos os outros. Da grande controvérsia entre Jesus e os fariseus sobre a maneira correta de servir a Deus, surgiu um esclarecimento que, de modo cabal, conceitua a verdadeira postura que agrada a Deus. Jesus mostrou as duas vertentes da lei: a vertical, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, e a horizontal, que diz respeito ao relacionamento do homem com o seu próximo. É disso que a lei divina se ocupa. Cara, o amor é o espírito do Evangelho. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tudo, meu irmão. Tudo. Inclusive a salvação tem base no amor. João 3,16. E se Deus nos amou, precisamos seguir seu exemplo e amar os nossos irmãos. O primeiro tópico da nossa lição fala que o amor, ele é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo, irmãos, ele seguiu a mesma orientação de Cristo quando escreveu às igrejas da Galácia, né? Disse que toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Essas igrejas estavam retrocedendo para o judaísmo e misturando práticas e crenças judaicas com o cristianismo. As palavras do apóstolo Paulo têm base também no Antigo Testamento, Levítico 19:18. E não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Você vê que no Antigo Testamento a lei era muito severa. Havia o que? Transgressão cujo castigo era a morte. Mas quando os judeus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, prontos para executá-la conforme instruía a lei, que visava coibir essa prática, Jesus, irmãos, reavivou o bom senso nele, João 8,7. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Cristo, meu irmão, aqui ele constrói uma máxima incontestável de moralidade, pela qual é completamente absurdo que os homens sejam zelosos em punir as ofensas dos outros, enquanto eles mesmos são completamente culpados, e não sejam melhores do que autocondenados que julgam os outros. Porém, existem aqueles que ainda assim fazem a mesma coisa. E por isso, Jesus entrou com essa pegada forte com esses caras. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Os magistrados, que estavam conscientes da culpa em si mesmo, não poderiam, portanto, ser coniventes com a culpa dos outros. Cara, por isso que a lição é uma só, meu irmão. Quando encontramos falta em outros, devemos refletir sobre nós mesmos e ser mais severos contra o nosso pecado, em vez de ser severo com o pecado do nosso irmão. Enquanto os algozes se retiravam, acusados pela própria consciência, Jesus tratava a mulher
com amor, assegurando-lhe a possibilidade de continuar vivendo. Aí nós temos também o papel do amor na lei, um ponto aí importante. 3 princípios, amados, estão presentes na afirmativa paulina de que a lei se cumpre no amor, Gálatas 5,14. Primeiro princípio é o seguinte: aquele que promove a lei e julga com base nela deve ser o seu verdadeiro cumpridor, ou seja, precisa ser justo conforme a cobrança feita por Jesus aos acusadores da mulher adúltera. João 8,7. Segundo princípio é o seguinte: o amor cobre multidão de pecados. 1 de Pedro 4,8. E o terceiro princípio é: quem pratica o amor não tem que se preocupar com a lei, pois o seu cumprimento será algo natural, como diz Romanos 13,10. Ou seja, se o amor for sincero, meu irmão, será aceito como cumprimento da lei. Além desses preceitos, Paulo asseverou, que contra o fruto do Espírito, incluindo o amor, não há lei. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Outro ponto é que o amor é a base, irmãos, de tudo. A cobrança bíblica do amor recai hoje sobre nós, povo de Deus, mais do que nos tempos bíblicos. Do contrário, o cristianismo perderia para qualquer religião ou seita. Algumas religiões prometem outras vidas na terra, comunicação com entes queridos falecidos. Na fé cristã, no entanto, as pessoas são convidadas a entrar pela porta estreita, Mateus 7,13. A trilhar um caminho estreito, Mateus 7,14. A apresentar os seus corpos em sacrifícios vivos, Romanos 12,1. A afastar-se do mundo e a renunciar tudo por amor a Cristo. Tudo isso, meu amado, porém, só é possível se de fato o amor a Deus estiver acima de todas as coisas. Olha aí Deuteronômio 6,5. Olha aí Tiago 1,12. No cristianismo, tudo tem início, sustentação e culminância no amor. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por amor aos pecadores. Sendo assim, amados, nós podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte, Jesus viveu e morreu em vão se não conseguiu nos ensinar a ordenar toda a nossa vida eterna na lei do amor. E isso é uma verdade. Segundo tópico da lição fala de Jesus em defesa do amor. O Sermão do Monte resume toda a base da teologia de Jesus. Mateus 5, versículo 7. Nele o Senhor apresentou a sua verdadeira compreensão da lei mosaica e em momento algum anulou-a. Antes reconheceu-a apresentando várias ressalvas ao modo pelo qual muitos judeus, em sua tradição oral, repassavam para os seus filhos. Jesus nunca disse assim, leste o que está escrito, mas ele sempre disse, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. A sua forma de enxergar a lei era diferente da forma como os religiosos a viam, principalmente os fariseus. Jesus não interpretava a lei com base em seu sentido puramente legalista, mas buscava a sua aplicação espiritual. Outro ponto fala dos religiosos que perguntavam sobre o grande mandamento.
Então, porque diante de tanta segurança pelo conhecimento que tinham da lei, os fariseus sentiam-se à vontade para confrontar o conhecimento de Jesus acerca da lei divina e a sua submissão a ela. Quando eles indagaram de Jesus o grande mandamento da lei, a intenção subjacente no questionamento deles era embaraçar o mestre. Porque qualquer que fosse a resposta de Jesus, esta resultaria na exigência de um motivo fundamentado nas Escrituras. Aí Jesus respondeu de maneira objetiva: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja aí que a conexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo é lógica, é automática. É um resultado consequente do outro. 1 de João 4, 20 e 21 diz o quê? E se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não vê? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, a conexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo é lógica, automática, é um resultado consequente do outro. Aí nós temos também outro ponto que fala da religião de valores invertidos. Por quê? Embora fossem conhecedores das Escrituras, os fariseus focavam nas coisas de pouca relevância em vez de se concentrar no que realmente tinha valor para Deus. Nós temos que ter cuidado para não cair nesse laço. Davam muita importância à aparência. Olha Mateus 22:16. Jesus, todavia, possuía outra compreensão do que era exterior e ensinava: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Com toda a compreensão que adquiriram das Escrituras, em sua vaidade religiosa, os fariseus se prendiam ao que era aparente, enquanto prescindiam do amor por haverem deturpado o verdadeiro sentido de uma vida com Deus. Irmãos, quando o processo da vida piedosa se estriba em valores efêmeros, ele deixa fatalmente de interiorizar os aspectos mais nobres que identificam a pessoa com a natureza de Deus. E Deus é amor. Então, esse tipo de religiosidade ofusca o brilho da fé, esconde o sentido do corpo, irmãos, marginaliza os menos espirituais, pende para o legalismo e se expressa de maneira arrogante. O verdadeiro sentido da vida cristã é o amor, que deve ser preservado como princípio divino, como diz 1 Coríntios 13:13. Jesus responde a esses religiosos da seguinte maneira: examinai as Escrituras, porque vós cuideis dela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí ele continua e termina: mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, os fariseus preocupavam-se com discussões e comentários acerca da lei a fim de divulgarem todo o seu conhecimento, e nasceu desse hábito teste a pessoa de Cristo. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Eles tinham o hábito de enumerar os preceitos da lei. Cara, eles contavam os 248 mandamentos positivos, os 365 mandamentos negativos. Para muito deles, toda essa exibição era motivo de glória. Tornavam-se, contudo, desprovidos de amor, que deixava suas vidas vazias de misericórdia e compaixão. Mateus 9:13, que diz a palavra: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício,
porque eu não vim chamar os justos, disse Jesus, mas os pecadores ao arrependimento. Aí nós temos o terceiro ponto, tópico da nossa lição, que fala o amor, a maior prova externa da salvação. Meu irmão, quem é salvo, sabe que é salvo. Há um testemunho do Espírito no interior do cristão que lhe dá essa certeza. Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse se trata do testemunho interno. Mas existe um testemunho que é externo, meu irmão, visível, e que manifesta quando alguém é salvo. Amor. Amor. Por isso que o apóstolo do amor se pronuncia, outro ponto da nossa lição. A consciência da condição de salvo é descrita pelo apóstolo João, 1 João 3,14. E Jesus disse, que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor mútuo, como diz a palavra. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 João 13,35. É absolutamente certo dizer que João, amados, não está poetizando a partir da palavra amor. Ele também não usa esse termo como força de expressão apenas para dar peso às suas palavras. João andou com Jesus e entendeu muito bem as palavras dele. E o que o apóstolo comunica aqui é para ser levado a sério, pois é mandamento do próprio Jesus. Em 1 João 3,10, o apóstolo João vai muito mais longe ao apresentar o veredito. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Outro ponto fala do amor, que é a identificação do crente com a natureza de Deus. No amor, identificamos-nos com a própria natureza de Deus, que diz a palavra, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor de Deus é demonstrado na cruz, ele é real, é afetivo. Em Cristo, Deus nos amou até o fim, meu irmão, com amor extremo, absoluto, sacrificial e até as últimas consequências. Explicar o amor ágape, termo grego usado para fazer referência ao amor de Deus, é o mesmo que tentar explicar o próprio Deus. Aí nós temos o quarto tópico da nossa lição, que fala amor, motivação legítima da fé cristã. A prática do amor ágape, amor de Deus, se dá a partir de uma ética, amados, teocêntrica, ou seja, esse amor será verdadeiro se for centralizado em Deus. Os amigos, famílias e aqueles em que as pessoas investem o melhor do seu amor, um dia passam. O amor devotado, que trazia como recompensa a garantia de muita felicidade, converte-se então na pior dor quando essas pessoas partem, quando elas vão embora. O mesmo, porém, não acontece com o amor de Deus. Sabe por quê?
porque nem mesmo a morte pode separar aquele que crer nesse amor. Paulo fala isso aos Romanos 8,35, irmãos, em diante ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé cristã é iniciada, sustentada e garantida eternamente pelo amor. Iniciada porque o amor de Deus alcançou o homem, 1 João 4,19. Sustentada porque a vida do cristão tem de ser vivida em amor, Efésios 5,2. E garantida eternamente porque das três virtudes cardeais do cristão, né? Fé, esperança e o amor, somente o amor sobreviverá com ele pela eternidade. Eu quero concluir a lição, irmão, dizendo o seguinte: para representar a altura e em sua plenitude a lei de Deus, né, o amor não poderá jamais ser confundido com um sentimento simples que começa hoje e termina amanhã. Por isso o apóstolo diz que os dons vão desaparecer, mas o amor não. O amor ágape nos capacita a fazer a leitura da vida com beleza e esperança. Ele anula as picuinhas, ignora as mesquinharias e descortina as coisas que estão diante de nós. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.